Bom dia. Muito feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Davi. Salmo 33, versículo 12. Com esta saudação, estou dando início ao último tópico do nosso estudo do Apocalipse, capítulo 20. Hoje com o oitavo tópico. Eu disse que daria 9 e enfim só deu 8. O nosso último tema é: a morte e o Hades são espíritos. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. João está vendo ou está tendo uma visão significante. Ele está vendo a morte e o inferno como espíritos. E aqui faz sentido aquela caricatura da morte que foi criada na Idade Média, quando eles fizeram aquela caveira, né? Com aquela foice na mão e aquela capa preta. Aqui faz sentido. A morte realmente é um espírito. E o Hades, que é o inferno provisório, ou seja, o local onde as pessoas estão presas ou já sofrendo as penas do inferno, também é um espírito. Porque aqui João está vendo que tanto a morte como o inferno, que também é chamado de Hades por Jesus, foram lançados no lago de fogo, ou seja, naquele inferno eterno, aonde não terá fim. E ali naquele lago de fogo já estavam o anticristo, o falso profeta, e agora já estava também o diabo, e também foram lançados lá esses espíritos que é a morte e o inferno. Aqui se cumpre o que Jesus falou, que o último inimigo a ser vencido seria a morte. Aqui Jesus já venceu a morte. Está chamando aqui de segunda morte, ou seja, aqui as pessoas que não forem escritas ou que não estiverem escritos no livro da vida passará pela segunda morte, ou seja, a separação eterna de Deus, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Portanto, é importante que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. É por isso que eu sempre prego: você tem que reconhecer que é um pecador. E que Jesus precisa aceitar você como pecador. E você aceitar Ele como Salvador. Aquele que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, diz aqui o texto sagrado, foi lançado no lago de fogo. É aqui que a pessoa vai ser lançada também no lago de fogo, que é o inferno eterno, aonde nunca mais alguém pode se reconciliar com Deus, porque não há mais conexão entre a pessoa que está lá e Deus. Ainda hoje há tempo para você. A morte e o Hades foram lançados para o lago de fogo, o inferno eterno. Agora, eles, a morte e o inferno,
terminaram o seu papel macabro. Vencidos para sempre, só restou o lago de fogo e enxofre, sob a ordem daquele que tem as chaves da morte e do inferno, a saber, Jesus Cristo. Isso é a segunda morte. Como diz aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Eu que vivo, eu fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves da morte e do inferno, hoje, depois que Jesus ressuscitou, está nas mãos de Jesus. Porém, se alguém ainda não reconheceu Jesus Cristo como Salvador, está vivendo uma religião fracassada, sem brilho, sem Cristo, sem derramamento de sangue na cruz, ele então ainda está no poder da morte e do inferno, ou do Hades. Porém, se ele já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, acima de uma religião, ele já está com o seu nome escrito no livro da vida e não estará sujeito mais à morte e nem ao inferno. Este julgamento não é coletivo, mas individual. Não haverá injustiça. Primeiro, porque o juiz é perfeito em justiça. Segundo, porque o julgamento será segundo as obras de cada um. Assim sendo, o grau de castigo eterno de cada um, que não foi achado escrito no livro da vida, variará. Portanto, sempre falarei, não confie em religião. Religião não é o importante na vida da pessoa. Acima de uma religião, você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. E o único que pode escrever o seu nome no livro da vida é Jesus. Jesus! Somente Ele, acima de todas as coisas. Venha Ele nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, onde quer que você esteja ouvindo este vídeo. Venha a Jesus. Não fique esperando que Deus vai dar um lugar bom para você. Não fique nessa daí. Como eu já ouvi muito, que Deus dê um bom lugar. Não vai dar. Você tem que escolher o seu lugar enquanto você vive, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você respira, enquanto seu coração está batendo. Não vá pensando assim. Você vai perder a sua salvação. E o seu nome não vai estar escrito no livro da vida. E aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida, você já sabe o que vai acontecer. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, o inferno eterno. Quem gostaria de viver com Satanás? Quem gostaria de viver com o falso profeta, com a besta? É lógico, ninguém gostaria. Então, pense nisso. Enquanto é tempo, enquanto há oportunidade para você. Que Jesus conceda essa graça a você e que possamos nos encontrar lá no céu com o Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom dia. Fique na paz.